Graças, paz, povo de Deus, boa noite. Estamos iniciando nosso culto, né? Um culto hoje diferenciado, um culto hoje voltado à história, né? Não só da nossa igreja em si, Verbo da Vida, do nosso ministério, mas também nosso pastorzão, nosso casal pastoral, né? Um culto que, para quem já faz parte, e para quem está chegando agora, para quem é novo, amém. Vou estar iniciando com algumas perguntinhas aqui ao pastorzão. E aí a gente vai fluir bem, tá? Procura um lugarzinho bacana aí e vamos seguir. É um culto diferente, né? Um culto que a gente possa ter essa liberdade, né? Muitas pessoas perguntam, né? Ou querem saber, às vezes um pouco sobre a história da nossa igreja local, né? A história da família, né? Do pastor, como surgiu. Será que chegaram de paraquedas, né? Caíram aqui do nada? Tudo tem uma história, né? Nada é por acaso. E a gente decidiu fazer, né, um culto assim diferente, um bate-papo mesmo, para que de alguma forma a nossa igreja vocês pudessem não só conhecer, mas interagir, saber, né, que você faz parte de um propósito, de uma história que vai além dessas quatro paredes, né? Que vai além desse bairro, que tem algo de Deus que muito maior, né, no reino espiritual do que hoje a gente está vivendo no natural, né? Porque muitas coisas ainda, né, estão e vão para acontecer, né? Eu espero que as perguntas sejam aquelas perguntas assim, né? Qual é quem vai me perguntar? Mas vamos embora, né? Aleluia. Aleluia. Vamos Vamos embora, lá, vamos vamos lá. responder pergunta. Pastorzão, para início, né, eu queria... É uma pergunta sem bicho, sete cabeça, né? Mas eu queria que o senhor esclarecesse, né, de forma bem explícita, bem aberta, para quem está acompanhando a gente nesse culto aí maravilhoso, né? Quem é o pastor? Então, Daniel é um cara jovial, apesar da cabeça branca, mas é uma pessoa que se decidiu por Deus muito cedo, né? Eu sou filho de pastor, nasci num lar evangélico, né? Conheci a Cristo Jesus na minha adolescência, onde tive minha primeira experiência com o Espírito Santo, né? Ser revestido, não falar em outras línguas. E desde essa experiência que eu tive com Deus, eu sempre cogitei das coisas do Espírito. Um exemplo muito forte dentro da minha casa, meus pais, né? Meu pai pastoreando igrejas, presidindo, fazendo parte de ministério grande, e a gente cresceu no meio fazendo a obra de Deus, né? Programas de rádios, divulgação nas ruas, montagem de sons, né, para eventos que aconteciam. E a gente foi sendo lapidado, né? Sempre envolvido com as coisas de Deus. Isso foi forjando o nosso caráter, né? Não só vendo um exemplo dentro de casa, mas vendo no dia a dia, né? Como meu pai tratava, né, com as coisas de Deus, como que ele tratava, né, com os pastores que estavam abaixo da sua liderança. E a gente foi crescendo, né, nesse ambiente, e isso começou a despertar em mim um desejo muito grande, né? No começo era só um desejo, era aquela coisa de ver seu pai como um super-herói, né? Muitas pessoas sendo curadas, tudo. Então aquilo para mim era... Meu pai tinha superpoderes, né? Na minha ignorância de um adolescente. E eu fui desenvolvendo nisso, crescendo, graças a Deus, dentro da obra do Senhor. Fui fazer alguns cursos de teologia, porque eu pensava que a teologia ela iria formar um grande pastor, mas eu descobri com o tempo que teologia forma teólogo, e pastor ele vai ser formado na escola do Senhor Jesus, né? E sempre fui assim, um cara alegre para cima, sempre ri das dificuldades, eu sempre procurei com zelo as coisas do Senhor, e é um cara que eu luto pela igreja, pelo povo, né, pelos irmãos. Se tem algo que me entristece, e
você sempre vai ver assim, talvez o pastor com cara fechada, ou se você quer ver o pastor um pouco aí agitado, eu ver alguém fazendo a obra do Senhor relaxadamente. Alguém fazer por fazer, alguém que não coloca o coração naquilo. Então isso é uma das coisas assim que, né, o pastor Daniel, vamos assim dizer, eu gosto do zelo, do amor com as coisas que tem que ser feito. E com isso eu desenvolvi aí um relacionamento com Deus, aonde a gente pode usufruir, né, dessa parceria aí com Deus que tem dado certo. Eu acredito que é um cara muito humilde, simples, né? Não é que eu vou ficar rotando aqui humildade, mas quem já convive com a gente há algum tempo, ou quem com menos tempo também, já pôde ver que a gente eu não gosto muito desse negócio do glamour, dessa coisa muito, eu sou muito simples. Eu gosto de ver as coisas funcionando, né? As coisas fluindo. E quando eu falo simples, eu não estou falando sem excelência, né? A excelência, ela opera na simplicidade também. Então, é por aí o caminho. Amém, amém, amém. E a minha segunda pergunta não é tão diferente, é mais interligada. Né? Eu queria que o senhor expressasse como os novos convertidos, né, as pessoas que estão chegando agora na igreja local, né, as pessoas que estão adentrando no mundo verbo da vida, né, como elas podem olhar para o Senhor, né, no sentido eclesiástico, como autoridade, como pastor. Amém. Com honra, né? Eu acredito que a honra, o respeito, talvez as pessoas aqui na igreja, pelo menos a gente ouve isso da maioria, né? Pastor, o senhor é muito acessível, a gente tem uma liberdade muito grande com o senhor, de conversar, de falar com o senhor. E sempre vai ser assim. Quando eu digo sempre vai ser assim, claro que a igreja hoje, no porte que ela está, no que ela era, né, há 3 anos e pouco atrás, quase 4 anos atrás, quando estava começando, uma coisa é você com o número de pessoas reduzido, né? Você tem até uma intimidade maior. E conforme ela cresce, a gente sabe que de certa forma você não vai conseguindo atender todo mundo no sentido, né, pessoal, né, com cada um. Mas o acesso ele sempre vai existir. E o novo convertido, eu sempre digo isso e eu falo isso à liderança dessa igreja, nós não somos Deus na vida das pessoas. Mas durante um tempo, a gente vai servir de muleta para as pessoas. Um novo convertido, uma pessoa que conheceu Jesus agora, ela precisa de uma referência. Ela precisa se apoiar em alguém. Ela precisa ver como nós falamos. Ela precisa ver como nós nos vestimos. Ela precisa ver como nós nos comportamos. Ela precisa ver como a gente reage num confronto. Então a gente acaba sendo esse exemplo para essas pessoas, né? A gente acaba sendo essa referência para elas no início da jornada delas. Todos nós temos alguém que a gente olha para essa pessoa e a gente quer uma referência, né, para seguir. E infelizmente a nação brasileira, o mundo, está sem referência boa, né? A maioria das referências são referências aí que levam as pessoas a muitas vezes até se mutilarem fisicamente seus corpos, né? E nós, como liderança espiritual, a gente tem que ter esse bom zelo, esse cuidado. Ir a ela, né? Alguém que está norteando ela, ajudando ela a tomar as decisões, a ela tomar os passos, né? A conduzir os passos dela. Então, isso não tem nada errado, é bíblico isso. Isso no início da jornada, né, dela. Com o tempo, ela vai entendendo que essa referência na vida dela de um pastor, né, de uma liderança, é para que ela possa ter mais intimidade com Deus, para ela se encontrar com Deus. Porque a gente sabe que no começo a gente é essa referência, e depois de um tempo, o objetivo da referência é levar as pessoas a Jesus. E a referência dela sempre vai ser Jesus. Ela vai ter algumas afinidades ou similaridades, né, com o pastor, né, com a família do pastor, com a liderança, de acordo com aquilo que ela vai se identificando, mas isso não vai ser o norte para sempre na vida dela, né? Mas a cobertura espiritual nela, né? A pessoa que vai estar sendo, né, esse diferencial, porque
chega uma hora que o encanto vai acabar. A pessoa ela vai estar já dentro da família, né, no contexto eclesiástico, e aí aquele encanto acaba. A gente sabe que esse encanto acaba. Aí agora é a hora que ela vai ser confrontada, ela vai amadurecendo, porque o alimento que ela tinha no início já não vai mais sustentá-la. A gente vai ter que começar a mudar as fases da alimentação dela para levar a ela mais próxima de Deus. E quanto mais vamos levá-la próxima de Deus, mais a gente vai distanciar ela de nós, né? Isso é uma etapa simples. E muitas vezes as pessoas não entendem, aí falam assim: poxa, o pastor no começo era assim comigo. Agora, é porque no começo você era a muleta, você era o apoio. Agora a pessoa já está caminhando, dando seus passos sozinho. Isso quer dizer que ela vai cambalear de vez em quando. Isso quer dizer que ela vai tropeçar de vez em quando, mas a gente vai estar ali para ajudá-la. Mas a gente não vai ficar sendo essa muleta o resto da vida dela. Porque senão a gente vai ter uma sobrecarga na nossa vida, né, de pessoas novas. E qual é o tempo disso? Aí pode ser 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos. O que eu digo é que não pode levar muito tempo. A pessoa tem 5 anos de cristão e querendo ficar na mamadeira espiritual, não tem como, né? É como um bebê. Ele vai no aleitamento materno, né, no peito, e ali durante aquele bom tempo, que o alimento, depois de uma etapa, já começa a introduzir, né, umas papinhas, depois vai engrossar, vai entrando no alimento mais sólido, e depois de um tempo vai estar um menino aí, né, robusto e forte. Então essa caminhada com Deus, né, os novos convertidos, é por aí a jornada. E isso é uma etapa constante na igreja, que é sempre gente chegando, né, e a gente tendo esse trabalho sempre voltando à maternidade espiritual, né? Amém, amém. É bom, gostei de contar assim, muito bom. Amém. Pastorzão, partindo para uma outra pergunta, eu acho que não diretamente apenas ao senhor, mas englobando, né, os seus próximos. Uhum. Como foi para o senhor fazer da sua família o seu primeiro púlpito? É uma pergunta boa. Né? Porque a minha família, a nossa família, né, a família de cada um, para quem é um ministro, tem um chamado no Senhor, o seu primeiro altar vai ser sua casa. Lá é onde, como eu sempre costumo falar aqui no altar, as pessoas vão olhar para nós, aqui elas vão ver a versão corte. Lá em casa não, lá em casa meus filhos me conhecem, sabem das minhas limitações, sabe daquilo que eu estou desenvolvendo, aquilo que eu estou crescendo ainda, aquilo que eu estou sendo tratado. Mas o principal é eles verem a sua intimidade com Deus. É eles verem que você não só fala, mas você vive o que você Amém. fala. Né? É o grande referencial, né? Disse alguém de que as palavras, né, o conselho ajuda muito, mas o exemplo arrasta, né? E hoje eu sou privilegiado, eu tenho 3 filhos, e 3 filhos dentro da igreja, né? Tanto Miriam, né, pela ordem, né, da chegada, né? Miriam não só na questão de louvor, mas departamento infantil, mídia, no que precisar dela, de bastidores de igreja, ela é totalmente envolvida. Diego sempre foi mais reservado, né? Ele não gosta de holofote, ele não gosta de microfone, ele é mais reservado, né? Não é porque é filho de pastor que tem que ser pastor. Amém. Mas Diego foi uma grande surpresa para nós, né? Ele se envolveu, desenvolveu habilidades aí, né? Talentos que estava dentro dele na área de música. E isso tem a ver, claro, com esse contexto de igreja, né? Com os amigos, né? Com o pessoal da música aqui, tudo envolvido. E isso foi muito bom, né? Ele hoje fazendo parte do Ministério de Música, não só no Ministério de Música, mas também nos bastidores, ajudando a gente, né? Suprindo a gente no começo mesmo da igreja, aqui no departamento infantil, sendo tio do departamento infantil, auxiliar, cuidando de muitas coisas, né? E Danielzinho que já vem para o caminho também, né? E Edilene, que
Se eu digo assim, que se tem um alicerce na minha casa é a palavra de Deus, e depois a mulher sábia, né, que Deus confiou nas minhas mãos, na minha vida, que é uma mulher com o coração voltado a Deus, uma mulher temente a Deus, uma mulher de oração mesmo, ora muito mesmo, tem uma intimidade com Deus, investe muito tempo com Deus. Ela é o meu termômetro, né? Ela é o meu equilíbrio. Eu sou assim mais, né, fui tratado nisso, mas eu sempre fui assim muito imediatista de resolver as coisas, né, de ser rápido nas coisas, né? Eu venho do sul, então no São Paulo a gente é numa pegada muito grande, rápido, tem que resolver tudo rápido. E ela sempre foi aquele ritmo não mais lento, mas numa aceleração mais moderada. E ela conseguiu, né, através da sabedoria de Deus na vida dela, trazer isso para mim, esse equilíbrio, né? Eu sempre fui muito desequilibrado no dar. Eu muito aloprado nisso, nunca fui apegado com nada assim de coisas. Então as coisas, né, eu peguei meu guarda-roupa, eu peguei meus ternos, certa vez eu tirei meus ternos, ofertei tudinho, não fiquei com nenhum. Carro, vai embora, relógio, vai embora, sabe, presentear alguém, né? Então sempre fui muito. E Edilene também, só que ela já é mais equilibrada. Ela falou, olha, tem que tomar um cuidado, você já está partindo para o extremo. E aí, de fato, é aquela coisa que você começa a entender. Então, assim, esse púlpito dentro de casa, né, é onde eu sou corrigido, né? Mesmo sendo, né, o sacerdote no lar, mas meus filhos me ensinaram e me ensinam muito, como minha esposa também. É onde eu tenho é onde eu sou lapidado, né? Onde eu sou moldado, e graças ao bom Deus que eu tenho uma família que nunca desistiu pelos erros que eu cometi, né? Sempre me amaram, sempre cuidaram, mas eu vejo isso uma recíproca, porque eu nunca fui um pai que desisti dos meus filhos, mesmo quando eles erraram. Nunca desisti da minha esposa, mesmo quando ela errou. E quando eu falo de erro, não estou falando de pecado, eu estou falando de família. E família é só mundo interesse e fisionomia. A gente sabe que a convivência em si é uma arte. Você conviver o dia a dia. E isso para mim é um privilégio, de poder ter um lar, né, alicerçado, né, na palavra de Deus. E hoje meus filhos estão na igreja não por uma obrigação, mas eles estão pelo privilégio que eles sabem que é ter uma vida com Deus. E isso tem muito a ver com o ambiente que a gente construiu, não para assustar eles, né? Mas um ambiente que mostra o privilégio que é. Ah, pastor, mas o senhor nunca obrigou seus filhos a ir para a igreja? Quando ele era pequenininho, sim. Não queria ir para a igreja, tudo, mas aí a gente usou da nossa autoridade. Por quê? Porque eles não tinham como saber o nível de responsabilidade que era aquilo. E graças a Deus que eles, dentro do ministério, eles foram envolvidos no ministério de alguma forma, dentro da igreja, principalmente no Verbo da Vida, onde pegou aí a infância e a adolescência deles, e foi um ministério que investiu muito nessa área, e eles então desenvolveram essa paixão por Deus através desse ministério. Amém? Amém, amém, muito bom. Ainda nessa lógica de família, né? Eu queria saber do Senhor. Porque só ele quer falar de família, né? O negócio. Mas vamos lá, vai. Ainda dentro da família, a questão família, a gente sabe que igreja, ela não abre, ela nasce. Isso. Então, a sua família sofreu com o nascer da igreja local, com a Verbo da Vida Água Fria, né? Essa é uma obra que a gente está começando, né? Que a gente começou, na verdade, foi em 2016, né? Uma obra que começou, e a gente já tinha experiências de outros ministérios, de começar novas obras. Mas uma coisa é você sem filhos, outra coisa é você com filho pequeno. E o verbo aqui mesmo, né? Água Fria, quando Deus falou conosco que era o tempo de começar, né, a obra aqui, Deus foi muito claro com a gente no que a gente iria fazer. E
o sofrer, eu não diria assim, o sofrer, né? O sofrimento. Mas a gente sabe que no começo de uma obra, não tem como você conciliar. Eu vinha de uma vida empresarial, né? Servindo na minha igreja sede, não somente na diaconia, mas no ministério itinerante, ministrando em várias igrejas, Verbo da Vida. Eu creio que eu rodei, não vou dizer todas, mas a grande maioria das igrejas Verbo da Vida eu fui ministrando. Novas obras que já estavam consolidadas, outras que estavam consolidando. Então a gente vinha de uma pegada muito grande, né? E aí, só que eu não tinha compromisso de pastorear uma igreja, né? Então aí é mais fácil, você usufrui, né? Vai e abençoa o corpo de Cristo no tocante das igrejas, mas você não tem aquela responsabilidade sobre aquele povo, porque tem um pastoreio lá. E no início aqui, antes de começar, eu sentei com a minha família, eu conversei com a minha família e a gente só começou porque houve um consenso familiar. Porque meus filhos sabiam que haveria com eles, né, a gente vinha de um certo conforto, vamos assim dizer, financeiro, profissional, de vida mesmo. Então, para nós, muito tranquilo. E a gente sabia que no começo você concilia e as coisas fluem, mas ao passar do tempo, a gente sabe que Deus, uma vez que você põe a mão no arado, não tem como você olhar para trás. Mas além de você não ter como olhar para trás, o próprio Deus não deixa você olhar para trás. E por que Ele não deixa? Porque as coisas de Deus, elas não vão ser tratadas na nossa vida com uma alegria exterior, no sentido de matéria. Mas Deus, Ele vai mostrar para você o valor que tem as vidas, o valor que tem as almas. E aí você vai renunciando. Você começa a renunciar um trabalho que você tem. Eu não fui começar essa obra aqui, ela não abriu, assim, ela não começou porque a gente estava quebrado, porque a gente estava se dando mal no negócio. Não. Na verdade, foi no auge que a gente estava da empresa, não só da minha empresa, mas empresa de Edilene, com funcionários, com tudo. A gente estava no auge, um patamar muito bom, financeiro, tudo. E foi na hora que Deus falou assim: venha. E aí você tem que ter uma maturidade muito grande e saber que Deus está te chamando para algo que, vamos dizer assim, naturalmente falando, é do zero. E todo início não é fácil. Por quê? Porque você não começa grande. Amém. Né? A gente tem um slogan que a gente usa aqui: lugar de grandes começos, não no natural, no espiritual, porque as coisas de Deus são grandes. Amém. Mas naturalmente falando, foi um processo. E aí nós tivemos que abrir mão de muitas coisas, renunciar muitas coisas, né? Principalmente filhos novos, né? Partindo aí para uma pré-adolescência, que estavam acostumados com uma vida, e de repente a gente fala: olha, agora, né, a gente vai seguir. E uma das coisas que eu ouvi dos meus filhos, e isso marcou para nós: pai, olha, enquanto a gente não sabe no que nós somos chamados, a gente investe no chamado de Deus que está na vida de vocês. Amém. E nisso a gente vai descobrindo nessa caminhada o que Deus... Então, mas tudo isso porque eles... um coração desprendido das coisas também. Então, assim, não é um sofrimento, é um privilégio. Mas se eu olhasse naturalmente pelas coisas, aí eu diria para você: rapaz, é uma loucura. Mas é uma loucura santa, porque você tem uma nota. E é como eu falo sempre nesse altar: para onde Deus aponta, Ele paga a conta. Então nunca vai faltar. Ele nunca deixou faltar, Ele tem cuidado de tudo, Ele tem suprido tudo. Mas é por causa do propósito. Eu sei que vai haver grandes rompimentos em todas as áreas, né? Nós não estamos na obra de Deus, no ministério, para se dar bem. A gente está aqui para servir. Amém. E esse servir é justamente um começo. A parte já passou, né? Digamos assim que a melhor fase, que era aquela do acocho mesmo, a gente passou.
Agora a gente está começando a desfrutar de um crescimento, né, de uma expansão, que é a outra etapa agora, que aí você tem que mexer em muitas coisas. Porque qualquer pessoa que pergunte para mim hoje assim, pastor, se pudesse voltar lá atrás, faria tudo de novo e do mesmo jeito? Faria tudo de novo, do mesmo jeito não. Porque com a cabeça que eu tenho hoje, eu não cometeria os erros que eu cometi. Né? Loucura é alguém dizer que voltaria, não me arrependo de nada. Conversa. A gente, nesse começo, a gente acertou muito, mas a gente também errou. Porque eram novidades, um povo diferente, uma cultura diferente, um bairro diferente, né? Uma comunidade diferente. Pessoas que chegavam na igreja, olhavam para nós e colocavam já um preconceito. Por ver um pastor galego aí, é doido, é? Então, eu enfrentei muitas coisas nessa área, né? Então, mas graças a Deus que as pessoas quando chegaram, viram que o tamanho físico também é o tamanho do coração também, né? Cabe todo mundo. Sim. E graças a Deus, a gente foi muito bem recebido. O povo é receptivo, o povo é caloroso, o povo é amoroso. Então, esse é um caminho muito bom. Graças a Deus. Amém. Amém. Então, eu vou para a última pergunta. Né? Você apareceu em perguntinhas para o senhor. Eu queria fazer mais, né? Mas sem outra oportunidade. Glória. Eu vou fazer uma junção de família, né? Trazendo para a igreja também. Uma vez cristão, para o senhor, no seu ponto de vista, é mais fácil seguir a Cristo, já nova criatura, convertido? É mais fácil ou mais difícil? É mais fácil, né? O que a gente trata muito aqui, né, nesse altar, com a vida das pessoas, é justamente isso. É o quê? Um novo convertido, né, uma pessoa cristã, ela aceitou Jesus, ela não vai se associar com a personalidade pastoral, ela vai se associar com a unção. Então, por que muitas pessoas, ao passar do tempo, essas pessoas elas perdem a comunhão com Deus? Porque elas se decepcionam com o homem, se decepcionam com o pastor, né, com a esposa do pastor, com os filhos do pastor, com a sua liderança. Qual é a decepção dessa pessoa? No campo emocional dela, sentimental. Porque ela quer que as coisas sejam sempre do mesmo jeito, mas não vai ser. Não vai ser, né? Quem era Michel há algum tempo atrás, antes de vir para a igreja? Quem é Michel hoje dentro da igreja? Amém. Quem é Michel hoje no processo que ele aceitou se submeter, né? Aonde uma liderança que põe pressão sobre ele para extrair o melhor dele, aonde muitas vezes você é confrontado. Então, para a pessoa ela permanecer cristã, ela vai ter que deixar o emocional de lado, o sentimento de lado. Eu não estou dizendo que a pessoa tem que ser seca, mas o que a gente vê muitas vezes, e isso é uma pergunta muito boa, Michelzinho, porque a igreja é um lugar de rotatividade. Nem todo mundo que está aqui vão ficar com a gente até a volta de Cristo. Algumas pessoas chegaram aqui, outras estão chegando, outras vão chegar, que vão passar aqui uma temporada, vão se alimentar, vão ser restaurados, vão ser treinados, vão ser preparados para a jornada que elas vão seguir, talvez em outro ministério, ou no ministério próprio que elas vão ter. Então a gente tem essa maturidade. O único problema é que as pessoas, elas não sabem sair. Ao invés de elas usarem a porta da frente, elas usam a porta de trás, dos fundos. Elas saem amarguradas, chateadas, porque elas pensam que aquilo é o momento. Mas eu conheço muitas pessoas que já fizeram parte dessa igreja e plantaram sementes boas, sementes maravilhosas, não só financeiramente, mas com o dom, com o talento delas, com a vida delas. E por algum motivo saíram muitas vezes, e isso assusta as pessoas quando a gente fala. A maioria das vezes, as pessoas que saem, a gente nunca sabe o motivo. Quem sabe é os irmãos na igreja, porque elas saem falando, mas elas nunca chegam para falar para a gente. Porque até mesmo eu falo, pessoal,
nos dê a oportunidade, se você de algum dia, se a gente lhe feriu, nos dê a oportunidade da gente se redimir, da gente lhe pedir um perdão, da gente talvez mostrar para você também por que algumas coisas, porque nem tudo que a gente vai tomar de decisão a gente vai expor, porque se a gente expor, a gente vai expor pessoas na igreja, e a gente como pastor, a gente tem que ter uma ética de não expor as pessoas. Então é isso que eu falo para as pessoas, é ser esse cristão verdadeiro, é você entender a estação que você está vivendo, o tempo que você está vivendo. Eu tenho várias pessoas aqui na igreja que chegaram aqui, pastor, há um tempo de Deus aqui e tal. Eu falei, olha, você vai passar uma temporada aqui com a gente, mas eu sei que você não vai ficar. Então assim, abra teu coração, se submeta ao processo, à liderança, às pessoas. Vai acontecer injustiça com você, vai acontecer aqui dentro da igreja, vai acontecer, mas lembre-se, você está sendo treinado para um lugar que Deus vai te levar, e quando você sair, nos dê a oportunidade de abençoar a tua vida, de orar por você, até mesmo de lançar uma semente na tua vida. E essas pessoas guardaram isso no coração, e muitas delas conversaram com a gente, pastor, está vindo um tempo aí, pastor, de um ministério e tal, e essas pessoas saíram, e a gente é parceiro hoje, ministerialmente, a gente tem esse link com essas pessoas, essa conexão, e é uma bênção, não tem nada de errado nisso. Mas as pessoas que saíram magoadas, chateadas, talvez caluniando, talvez falando algumas coisas, e hoje elas, não, eu estou muito bem hoje. Ela está bem, porque durante o tempo ela serviu com honra. E quando ela serve com honra, ela plantou sementes no reino do Espírito, então ela está colhendo essa semente boa. Mas a semente de desonra que ela plantou também, ela vai colher, porque Deus não é injusto. Gálatas fala do fruto do Espírito e fruto da carne. Quem planta na carne, colhe na carne. Quem planta no Espírito, colhe no Espírito. Então, assim, o interessante é as pessoas viver intensamente. Seja aqui no Verbo da Vida, seja na igreja que ela estiver plantada, seja aquele cristão ativo, aquele cristão fervoroso, aquele cristão que ama Deus de tal forma que você flui, né, dentro das coisas de Deus. Então, eu falo para as pessoas, ser esse cristão é mais fácil? O novo convertido é mais fácil. Aquele que nasceu de novo agora, aquele que conheceu a Cristo agora, a gente costuma dizer que é um pendrive vazio, porque ele não conhece nada da palavra, então a gente vai colocando a palavra. Mas se é alguém que já teve alguma experiência com Deus em outro ministério, em outro lugar, e ela chega aqui na igreja, aí ela já vem com alguns ensinos, com algumas doutrinas, com algumas coisas que vai ter um conflito com ela, principalmente porque há uma palavra de Deus liberada sobre o Verbo da Vida, que sobre a vida, né, do nosso saudoso apóstolo Bud, da nossa querida Mama Jane, de que Deus falou para eles nos Estados Unidos, vai para o Brasil e liberta o meu povo com a palavra da fé. Amém. Então a gente tem muito religioso, cristão, evangélico, que eles criaram uma barreira tão grande ministerialmente falando, que a gente, para desconstruir isso na vida deles, aí chama a gente de herege, né, de seita, de tudo. Por quê? Porque é justamente para desconstruir, dá mais trabalho do que para construir. Porque construir, o solo está pronto, né? Você deixou tudo ali planado, você vem. Agora desconstruir, pegar algo que uma pessoa viveu há anos, como sendo verdade na vida dela, quando na verdade isso escravizou ela, aí isso muitas vezes choca as pessoas, né? Então eu creio que, mas se a pessoa, principalmente aqui na igreja, tem muita gente maravilhosa que chegaram, que serviram em outros ministérios, que chegaram aqui na igreja, e a gente não vai ficar dando aquela esquentada na pessoa. Tem muitas pessoas que vieram guiadas por Deus para cá, né? E pessoas que estão no louvor, na mídia, departamento infantil, diaconia, que estão servindo aqui na nossa igreja, são pessoas que muitas delas já passaram em outros ministérios, têm um coração para servir, e a gente tem essa alegria, né? São pessoas que são acessíveis. Esse tipo de cristão, ele está acessível a aprender, a crescer. Amém. Né? Então eu creio que o caminho é por esse lado aí.
Amém? Amém, amém. Pessoal, eu queria só pegar um ganchinho aqui no que o pastorzão acabou de falar, né? A ideia de que a igreja não é um lugar perfeito, né? É um lugar de aperfeiçoamento. Isso aí caiu bem no que o pastorzão acabou de dizer, né? A gente às vezes cria uma alusão de que é um lugar perfeito e deveria ser, né? Mas a gente está lidando com pessoas que são limitadas, pessoas que são imperfeitas. A começar pelo pastor. Exato. É importante a gente colocar isso na cabeça, frisar, né? Porque se fosse um lugar perfeito, a partir do momento que eu ou você entrasse, deixaria de ser perfeito. Exato. Porque somos pessoas limitadas. Então, estamos num local, né, que estamos sendo aperfeiçoados, Amém. né? Estamos passando por esse processo até chegar ao nosso propósito. Amém? Obrigadão, pastorzão. Obrigado e vamos para a segunda etapa, né? Isso. Lembrando aí, fica aí, tá? Continua na cadeira, que a gente vai dar continuidade ao segundo tempo. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Iniciamos a segunda parte, né, desse bate-papo gostoso aqui, Amém, maravilhoso, na história da nossa igreja, na história do nosso pastor, Amém. dos nossos membros aqui. E eu fui convidado, pastor, para falar essa parte ministerial. Eita, coisa boa. Então, a primeira pergunta é: quando começar e por que começar a obra? Eita, Jesus, é forte. Então, esse quando começar é o ponto-chave, né? Porque o porquê começar, né? Você não vai, por exemplo, construir uma garagem se você não está esperando um carro. Isso. Você não vai começar uma igreja se você não está pensando em vidas, né? Então, o porquê sempre é vidas. Famílias, são pessoas, né, que têm, não é pessoas que são problemas, mas são pessoas que têm problemas, no sentido, muitas vezes familiar, no sentido profissional, né, na sua alma, no seu coração, né, na sua caminhada. Então, amar essas pessoas. O porquê é o amor pelas vidas. E quando começar? Então é justamente esse start, né? Esse ponto start que você primeiro, as pessoas falam: pastor, tem que estar preparado. Você nunca vai estar preparado, porque você nunca vai estar 100% preparado para nada na vida. Se você cursa uma faculdade, terminou o curso com 4 anos, você agora está preparado. Não, você tem uma teoria. Isso. A prática você vai desenvolver e essa preparação ela vai ocorrendo. Até nossa escola, né, o Rema, nós temos, né, tempo de preparação não é tempo perdido. Ela não diz tempo que vai deixar você preparado, é o tempo de preparação. Isso. Por que preparação? Porque você está sendo preparado. Agora você também não pode começar do zero, de zero de informação, de zero de conhecimento, de zero de experiência, de zero de história. Você tem que ter um caminho, né? Tem que ter já você tem que construir algo, né? Até hoje, eu pensando aqui em muitas coisas, e eu li algo interessante, crítica construtiva de pessoas que nunca construíram nada, né? Então, qualquer pessoa, ela para falar algo, ela tem que pelo menos ter uma construção sobre aquilo, né? Então, a igreja, para começar, graças a Deus, essa aqui não foi a primeira igreja, né? Assim, que começou, pelo menos na minha vida. Já tive a oportunidade de começar outras obras, né? De participar em outras também, em outros ministérios, e a gente saber o start, né? O ajuntamento das pessoas, aquilo que vai crescendo, aquilo que vai avançando, aquilo que vai desenvolvendo, né? E quando você começa, você sabe que você tem aquele sim, você tem um amém de Deus. Porque se você não tiver essa convicção no Espírito, você desiste. Desiste porque
não é algo fácil, mas também não é algo impossível. É algo que traz para você uma satisfação do que? Daquilo que eu estou fazendo. Então, quando uma vida se arrepende, uma pessoa entrega a vida para Jesus, aí você fala, meu Deus, é muito trabalho, uma vida, você diz assim, valeu a pena. E quando acontece a segunda, e a terceira, e a quarta, e a quinta, e de repente você começa a olhar nos relatórios, aí você vê que você já ganhou, através desse trabalho, mais de 200, 250, 300 pessoas para Jesus. Aí você faz, uau, valeu a pena. Se um valeria a pena, você imagine, né, uma grande, né, uma quantidade assim. Então, o porquê é pelas vidas. Sempre pelas pessoas, nunca por você. O ministério não é egocêntrico. Chamado não é para você se servir. Chamado é para você servir ao próximo. Então, por que começar? Para servir as pessoas. Quando começar? É quando você tem pelo menos a preparação psicológica, né? A disponibilidade de desprender das coisas e principalmente, né, a renúncia que você vai ter que fazer na tua vida de muitas coisas. E não pode esquecer do fator principal, o amor pelas pessoas. E esse amor pelas pessoas é pregar o que a palavra diz e não abrir mão dessa palavra, mesmo que não agrade a todos. É você permanecer com a palavra. Então, o tempo de começar é esse. Entendi. E é forte. É forte. Né? Na verdade, eu vou pular uma pergunta, vou para a terceira aqui, que o senhor já respondeu em parte. Mas eu quero agregar um pouco mais nessa pergunta, que seria, vale a pena, primeira parte. Mas, junto com esse vale a pena, nessa transição, o senhor falou, estava tudo bem financeiramente, com as empresas com a Edilene, né? Como foi para você iniciar, né, esse novo passo, essa nova trajetória e até chegar hoje? Então, eu me lembro que quando a gente começou, a gente estava com a empresa também, né, e um dos fatores que, de certa forma, assim, alavancou o início foi a empresa mesmo, né, custeando mesmo a nossa vida, financeiramente falando, alguns móveis, alguns equipamentos hoje que está dentro dessa igreja, de computadores, de maquinário de ar-condicionado, foram coisas que era da empresa mesmo. A gente foi colocando, né? A gente vamos investir na obra do Senhor. E no começo a gente conciliava, né? Mas a gente sabia que chegaria um tempo que não ia ter como conciliar. Porque quando você está lidando com o povo não está atrás de um pregador eloquente, o povo não está atrás de um pregador doutor PhD, né, na Bíblia. O povo está atrás de um pastor que ame. Uau. Que ame. A maior carência das pessoas hoje é amor. As pessoas não... Eu não estou negligenciando o estudo. Mas as pessoas querem amor, querem ser amada. Então, quando você, muitas vezes, eu sou um pastor que gosta de abraçar demais, gosta de dar cheiro demais, por isso que Deus me deu um narigão tão grande. Dá aquele cheiro, chega o cabelo, entra assim. Porra. Então, amar as pessoas. Amar. Então, existem muitos pastores, graças a Deus, aí, bons, né, maravilhosos nas suas palavras, nas suas ministrações, né? E eu falo, muitas vezes o pessoal pergunta, fala assim, pastor, qual o segredo de um crescimento lá da igreja que tem crescido tão rápido? Eu falo, rapaz, eu não sei a fórmula. Certa feita estava um irmão comigo numa reunião dessa, e ele estava junto com os pastores, ele tinha me acompanhado numa ministração que eu fui fazer,
E o pastor fez essa pergunta para mim. Eu falei, rapaz, eu não sei te explicar. Porque não é algo forçado. É algo espontâneo, é seu. E esse irmão, caladinho na dele, ele falou, eu sei responder essa. Eu falei, rapaz, eu fiquei curioso agora. E ele falou assim, ele falou, porque ele é um pastor, que não é só pastor do púlpito. Ele é um pastor que ele está no meio da ovelha. Ele ama a ovelha. E ele gosta de estar junto com a ovelha, ele tem cheiro de ovelha. E isso foi tão forte para mim, aquilo, sabe, subiu tão forte. E quando foi para fazer essa transição, espiritualmente, quando a gente começou, já tinha feito a transição. Mas quando você vai fazer no ambiente natural, que aí você olha tudo que você construiu, e aí você diz assim, rapaz, vamos, aí vem um filme, vem uma história. Sim, sim. Você tem uma história de uma empresa, de conquistas, de tudo. E você faz, uau, rapaz, estou abrindo mão disso. E quando você olha assim no campo natural, se você for apegado, você não entra. Aí é quando eu entro nessa parte. Valeu a pena? Cada renúncia, cada tempo, cada hora investido, cada segundo investido em oração, vale muito a pena. Por que vale a pena? Porque você está aqui comigo hoje. Porque Michel está aqui comigo hoje. Porque os irmãos estão com a gente hoje. Então, vocês são fruto do que vale a pena. Aleluia. Quando você voltou para Jesus aqui, Isso. Porque foi um culto, aquilo sobrenatural. Então, vale a pena. Porque Vale muito a pena. alguém que não estava mais, voltou para Jesus. Não só voltou, mas hoje serve nos bastidores. Então, vale a pena. Por quê? Porque você vê uma história, você vê uma família, você vê pessoas crescendo, pessoas expandindo, pessoas avançando no reino do Espírito, você vê jovens, você vê irmãos, casais, famílias restauradas, jovens ministrando a palavra, irmãos ministrando a palavra, pessoas que nunca pegaram no microfone para pregar, para falar das coisas de Deus, e aí você vai lá, eles gaguejam no começo, cometem alguns deslizes, trocam alguns personagens da Bíblia, joga José na cova, Daniel na cisterna. Mas é normal, é uma igreja que está começando, então mas você vê que eles vão desenvolvendo, você vê os irmãos comendo Bíblia, comendo livros, crescendo. Pastor, minha vida, como eu cresci, aí você fala, valeu a pena. Valeu a pena abrir mão de um conforto para viver o sobrenatural. Por quê? Porque o tesouro que eu tinha naturalmente aqui falando, não se compara com o tesouro que a gente está acumulando no céu. E então vale muito a pena. Vale. Qual é a hora do culto que eu mais me alegro? É quando você faz o apelo, uma pessoa entrega a vida para Jesus. Aí aquilo, para mim, não pode ter sido o melhor louvor, a gente dançar, pular, fazer todo mover, mas quando alguém levanta a mão, não é só a entrega dela para Jesus, é a história dela vai mudar, a vida dela vai mudar, a casa dela vai mudar, as finanças dela vai mudar, o relacionamento, tudo, muda tudo. Então você olha e você fala, valeu a pena. Por quê? Porque esse ambiente tem proporcionado para ela um encontro com Deus. Então vale muito a pena. Glória, aleluia. Pastorzão, tem aqui, serve também até para as pessoas que querem iniciar, que querem fazer nascer igrejas também. Quais as maiores dificuldades de iniciar uma obra, um chamado ministerial de Deus? Na verdade, o que tem que se renunciar, o que tem que abrir mão? A primeira coisa que a pessoa vai ter que entender, ela tem que ter um coração ensinável. Se for uma pessoa orgulhosa que não tem um coração ensinável, ela nunca vai dar certo em nada na vida dela. Então, coração ensinável. Segundo, submissão. Você nunca vai ter autoridade na tua vida se você não for submissa a uma autoridade. Então,
Aqui na nossa igreja nós temos grandes homens e mulheres de Deus, casais pastorais mesmo. E são homens e mulheres de Deus que eu sei que na vida deles eles vão começar a obra. Eles têm esse chamado mesmo. Tem essa veia para juntar as pessoas. A única coisa que eu falo, aproveite a estação para aprender. E aprender inclusive com os erros que cometemos. Por quê? Porque a nossa igreja é nova. As pessoas olham muitas vezes, pensa que aqui tem 10 anos. Não, nós vamos fazer 4 anos. Né? É uma igreja nova. Né? Uma igreja nova, tem a idade de Daniel Filho. Então é uma igreja muito nova. Então essa igreja, ela acerta, ela erra, né? ela tem suas limitações. Mas a gente está quebrando essas barreiras, a gente está crescendo. Por que a igreja está crescendo? Porque nós estamos crescendo. A nossa mentalidade está expandindo, o nosso coração está expandindo. Aí a igreja também cresce. Não é o espaço físico. O espaço físico ele vai alargar, ele vai crescer, mas proporcional à nossa maneira de pensar. Se a nossa maneira de pensar for medíocre, for uma maneira de pensar miserável, a gente não vai crescer. Então, quer começar algo, quer fluir em algo, coração ensinável. E submissão. Submeta-se ao processo. Por quê? Porque em tudo você está sendo treinado. E até as injustiças que cometeram com você, que cometeram comigo, eu hoje consigo não errar em algumas coisas com algumas pessoas, justamente, olha que coisa linda, porque lá atrás eu fui injustiçado. Então eu aprendi o que eu não devo fazer com algumas pessoas. Porque você não resolve um problema criando outro. Você não pode crescer na tua vida, ou você não pode crescer uma igreja, você menosprezando pessoas, ou até mesmo outros ministérios. Cada um tem sua história, cada um tem seu valor, e cada um tem a sua importância para a comunidade no qual ele está inserida. É uma coisa que eu falo, pessoal, apareceram oportunidades para a gente sair, por exemplo, desse prédio, várias oportunidades. Mas, se você tirar a igreja aqui da comunidade, você não só mata a igreja, mas você mata a comunidade. Por quê? Porque aonde nós somos inseridos, plantados, é justamente aonde Deus quer fazer uma grande obra através dessa igreja. Levantar aqui na comunidade. Seria mais ou menos, por exemplo, alguém chegar... isso, graças a Deus, não acontece aqui, só em outros lugares. Aí a pessoa tem um chamado de Deus na vida dela, homem de Deus, mulher de Deus, para começar algo. Aí ela se rebela contra o pastoreio, aluga um salão do lado, começa uma igreja do lado, só muda algumas nomenclaturas do nome da igreja. E aí, por que ela colocou do lado? Porque ela quer ser um concorrente, ela pensa que isso é uma empresa. Então ela não olha para o povo como sendo ovelha. Ela olha para esse povo como sendo cliente, que ela tem que atrair para o comércio dela, para o negócio dela. Você percebe isso? Várias igrejas. Aí a pergunta muitas vezes o cara vai lá, começa a igreja, com as mesmas doutrinas que você tem aqui, com a confissão de fé, as mesmas coisas. Ele só mudou o nome da igreja. Então o problema dele não era a doutrina, não era o ministério. O problema dele é porque ele não conseguia ser submisso. Porque se ele conseguisse ser submisso, essa própria igreja que tem investido, essa própria igreja investe na vida dele, para ele começar uma obra, porque a seara é grande. A seara é grande. Aonde você plantar uma igreja vai funcionar. Por quê? Porque o povo está sedento e faminto. O problema é que muitas pessoas elas pensam que na hora de não, vamos abrir uma igreja. Não. Igreja não é empresa. Empresa você abre, igreja nasce. E quando é que nasce? Com uma visão. E a visão é maior que o visionário. Glória. O nosso saudoso apóstolo Bud, Deus recolheu ele, mas a visão que Deus estabeleceu através dele é maior do que ele, porque ela continua. Então, as coisas de Deus não se limitam ao homem.
As coisas de Deus estão limitadas a Ele. Então céus e terra passarão, inclusive nós. Mas aquilo que Ele determinou não vai passar, vai permanecer. Então essa igreja ela já tem um significado para essa comunidade. Ela tem uma importância, ela tem uma história, apesar de ser nova. Mas a própria a SDS, quando ligou para nós, do combate às drogas, foi algo maravilhoso para nós, que quem falou da igreja para a secretaria foi a comunidade. A gente recebeu a ligação porque a comunidade falou da igreja. Olha, você tem uma igreja que é muito séria, uma igreja que é muito boa, uma igreja que está fazendo algo pela comunidade, que faz pelas crianças tudo, é uma igreja ali, Verbo da Vida. Aí eles ligaram para nós e falaram, a comunidade elegeu vocês. Então isso para nós é gratificante. Então você sabe que não é só o âmbito espiritual, mas tem um âmbito social, que a igreja... E olha que a gente ainda não está conseguindo fazer o que a gente quer fazer. Por quê? Porque agora a gente está expandindo, está alargando as tendas, construindo mais salas, para que os projetos sociais venham-se embora, para que a comunidade venha aprender dentro da igreja, eles serem capacitados também. Então a igreja ela não tem só o viés espiritual, ela tem um viés social, resgatar uma juventude, trabalhar com uma juventude. Então é por aí. Quer começar algo? Primeiro aprenda e esteja disposto, meu filho, a abrir mão de coisas. Abrir mão, inclusive da sua vida. Não tenha a sua vida mais como preciosa. Entendi. Abrir mão de lazer, de viagens. Não estou dizendo que eu não vou fazer isso, não. Eu vou fazer, em nome de Jesus. Dubai está esperando. Mas você abre mão. Né? Se eu for olhar hoje, igreja, 4 anos. Né? A gente, por exemplo, não sabe o que é férias. Se eu pegar antes disso com a minha empresa, eu também não sabia o que era férias. Por quê? Porque eu sempre estava lutando por algo. Não estou dizendo para você que é pecado você tirar férias. Não é isso. Mas você tem que preparar. Você tem que cuidar das pessoas e capacitar essas pessoas para isso. Amém. Né? Amém. É algo é muito forte. E poderoso. Pastor, é fácil levantar líderes para os departamentos? Meu Deus do céu. É mais ou menos assim, Caio. A gente formou a diretoria aqui da nossa igreja. Então as pessoas, né, nossa supervisão, tudo. Qual o critério que você usa para formar a sua diretoria? Eu falei, eu estou usando o meu critério. Eu quero pessoas mais da minha confiança do que pessoas habilidosas. Porque é um início. Porque você ter pessoas habilidosas, mas que você não confia, a gente está lidando com coisa sagrada. Então pode ser que pessoas talvez mais capacitadas, né, mais preparadas, mas não é da confiança. E quando eu falo da confiança, não é que você não confia na pessoa. Você confia, mas você não confia nela para aquela função. Naquele momento, naquela função. Por exemplo, eu vou usar um exemplo com você, Caio. É uma pessoa que eu confio em determinadas coisas. Porém, existem outras coisas que eu não confio. Ah, por quê? Porque Caio não é digno de confiança? Não, é porque você está mostrando nisso que eu confio hoje, que você é digno dessa confiança para que você possa receber mais confiança. É como um filho, você confia nele para aquela faixa, para aquela temporada que ele está vivendo, e conforme ele vai correspondendo àquela confiança, você vai soltando mais, né, e vai adquirindo mais. É normal. É normal, você é um empreendedor, você sabe disso, você tem uma equipe. Você confia em todo mundo, mas tem esfera de confiança sobre a sua equipe. Por quê? Porque tem uns que já estão há mais tempo correspondendo contigo e você sabe que pode confiar algo mais. A parábola dos talentos. Quando ele dá 10, quando ele dá 5, ele dá 3, ele dá 1, né? Ele está dando ali, não é porque ele não confia naquele que deu 1. Pelo contrário, ele confia tanto que ele deu 1.
Agora, ele sabendo que aquele nível de confiança, a prova tanto que aquele que recebeu um, não produziu nada, ele enterrou. E aquele que produziu mais, ele recebeu até daquele. E por que aquele que produziu mais? Eu não vejo isso não, porque ele produziu mais, ele recebeu. Não, não é questão disso. Se o cara tinha 5 e agora ele tem 10, ele produziu 100%. Se o que tinha 3 produziu 6, ele também produziu 100%. Isso. Se o que tem 1 produzisse 2, produziu 100%. Todos produziu 100%. O que diferiu o resultado foi naquilo que foi confiado. Não muda nada. A capacidade de produção neles era a mesma, mediante aquilo que foi confiado. Então, a liderança da nossa igreja é uma liderança jovem. E quando eu digo jovem, não só questão de idade, né? Nós temos hoje na diaconia Dudu e Tati, né? Que é um casal maravilhoso, né? Que tem desenvolvido a sua fidelidade, tudo, e a gente está ali junto acompanhando eles. Nós temos na mídia, no som, Vitão, cara novo, né? Mas desenvolvendo a sua liderança. No louvor nós temos Mari, né? Desenvolvendo liderança. No departamento infantil, Dudinha, né? Desenvolvendo. Hoje a gente está colocando também a missões na igreja, a Secretaria de Missões, que a partir do mês que vem nossa igreja vai estabelecer isso, já como congregação, que tanto Jéssica como Samuel estão juntos, tem esse viés missionário na vida deles. Inclusive em agosto nós vamos ter o culto missionário, que é o culto da agência de missões, é o culto que acontece todo ano. Então é uma liderança que você vai pegando e você vai trabalhando com eles, né? Você vai desenvolvendo. Então, para mim, não é difícil levantar líder. O mais difícil é o líder se manter. Porque pessoas você levanta, mas caráter não vem escrito na testa. Então, muitas vezes, as pessoas dentro da igreja, elas são perfeitas. E, pastor, o senhor já foi enganado? Já, com certeza, com pessoas. Mas, essas pessoas que a gente levanta, são aquelas pessoas que elas não vão ficar eternizadas no departamento. Elas estão ali sendo lapidadas. Mas por que você levantou ela como uma liderança? Porque primeiro a gente confia, a gente confere a liderança, e são aquelas pessoas que não estão correspondendo somente em culto. São aquelas pessoas que correspondem num bastidor, na vida delas, um acompanhamento que eu tenho com elas. São pessoas aqui que muitas pessoas falam, Deus me livre, esse fulano, esse beltrano, porque desistir é mais fácil. Então, o segredo de uma boa liderança não é eles produzirem quando eu estou aqui, é na minha ausência. Porque se eles fizerem tudo que eu faço, o crédito é meu. Isso. Agora, quando eles começam a fazer além daquilo que você instruiu, o crédito passa a ser deles. Então, por exemplo, nós temos os jovens na igreja, né? Norberto e Margarete. Um casal maravilhoso, casal jovem, casal que veio de outro ministério, estava bem, tudo, foram direcionados por Deus, vieram para cá. Hoje nós temos na liderança dos adolescentes, Jonathan e Bianca, um casal maravilhoso, né? Que tem uma experiência de outros ministérios também, mas eles não chegaram hoje, tem uma história já que eles chegaram. E a vinda deles para cá não foi assim, da noite por dia. Eles saíram de outro ministério pela porta da frente, com honra com os pastores, com a liderança que eles tinham. Então isso tudo agrega, de que se ele agiu com honra onde ele estava, ele também vai agir com honra aqui. E como é que você sabe disso? No dia a dia, né? Então a gente vai vendo essas pessoas. Então são muitas pessoas que a gente tem aqui. Eu acredito que eu não esqueci nenhum departamento, né? Para mim não ser injusto aqui. Não. Então não é difícil levantar. Amém? É fácil, né? Agora, o coração deles não está no status, apesar de ter o status, mas o coração deles está no servir. Eles são primeiros a ser exigidos,
Se alguma coisa não acontece legal, eles são o primeiro que a gente exige deles. Eles não passam livros para o pessoal ler no qual eles não leram. Então, assim, as pessoas, elas são bem... elas caminham tranquilas. Os liderados, eles recebem um filtro através do líder. Isso. Porque a gente chega no líder e muitas vezes a gente dá aquela coxada. A gente dá aquela pegada. Só quando eles vão falar com o liderado, eles amenizam. Filtra. Por que eles fazem tudo isso? Justamente porque o coração deles ali de líder, ele quer proteger o grupo. E não é que a gente está sendo ruim com eles, mas a gente está botando uma liderança na vida deles, até mesmo para eles poder equacionar isso. E vocês podem dizer isso, como líderes, dos acertos deles e dos erros. Né? Então, assim, estão crescendo, desenvolvendo. Hoje eles são líderes, mas amanhã os liderados são líderes. Porque eles não vão eternizar aqui na igreja, né? Vão crescer. Esse renovo. Quando eu digo assim, eternizar na igreja, eternizar num departamento. Sim. Imagine, por exemplo, 10 anos passaram e Norberto e Margarete continuam dos jovens. Quer dizer, eles já vão ser ancião e vão estar no jovem. Não. Então, qual é o fechamento da liderança deles? É eles fazerem sucessor. Não é eu decidir, apesar que eles vão preparando pessoas e eles vão passando para nós. Então a gente tem feedback de todo mundo. Como é que é o liderado, como é que é o coração do liderado, como é que ele se comporta com relação à liderança, como é que eles são com relação ao horário. Vocês não é daquela galera que fica trocando escala direto, que não vem em culto, só vem em culto quando está escalado. Então é um feedback que eles vão passando. Por quê? Porque muitas vezes vocês estão sendo observados pelos líderes. Eles passam um relatório para nós. Olha, eu estou dando de mão beijada para vocês. Ó. Eles passam um relatório para nós e a gente pega esse relatório e a gente vai vendo. Aí é onde a gente puxa essas pessoas para perto, aquelas que estão... Porque se você souber que você pode ser um líder amanhã depois, você pode só querer se interessar pela posição. Então existem uns critérios que eles estão utilizando, que a gente utiliza com eles. E é onde a gente vai fazendo um estudo. E aí a gente desenvolve essa parceria, onde a gente cresce. E aí, meu irmão, vai fluindo. Vai fluindo. Então não é difícil. Não é difícil. É muito bom. E aqui na igreja a gente tem um berço de líderes. Homens e mulheres. Que a qualquer momento a gente chama, eles sobem. O próprio Edson e Vânia, lembrei agora aí, ó. Edson e Vânia na consolidação. Edson é um homem de Deus. Edson... Não só eles dois formados no Rema, ele é formado na escola de ministro. Eu e Edson fizemos a escola de ministro juntos, em 2015. Então você vê Edson no altar, a autoridade com que ele ministra, a ousadia com que ele ministra. Mas é um homem de Deus e ele trabalha nessa consolidação. Afinal, queridos, nós vamos gravar alguns vídeos do nossos departamentos com a nossa liderança. Isso que estão fazendo comigo, eu vou fazer com eles. Né, para eles falarem sobre o departamento deles, tudo, até para a igreja conhecendo. Isso. Né, o povo ir conhecendo. A transparência, né, transparência. Pastor? Algo que eu vejo muito forte, onde eu passo, eu comento, é a transparência que essa igreja ela traz. Né, que o Senhor mostra cada vez mais que quando faz uma ação social, diz, ó, não vou expor a pessoa, mas está aqui, ó, tá vendo? Está aqui os alimentos, está vendo como foi feito. Porque as pessoas investiram dinheiro. Investiram alimentos, doações. Sim. A gente tem que mostrar para as pessoas. É por isso que a gente convoca a igreja para participar. Para os irmãos serem também testemunha de que eles participaram de algo, que a igreja faz parte. Inclusive, a gente está para voltar. Outras ações, né? Justamente a gente está penteando tudo isso, fechando tudo isso. Tem que ter a transparência. Sim. Se não tiver a transparência, não flui não. Isso. E a última pergunta foi consagrado do ano passado para cá, que seria um ano de expansão. Glória. Né? Um ano de expansão, e está acontecendo. Mas nessa época de expansão, como lidar com os desafios diários? Aleluia. Que está acontecendo constantemente. O crescimento, ele é constante. Né? A igreja, ela é um corpo. Então,
certa feita me perguntaram assim, né, um grande pastor, homem de Deus, me perguntou assim: pastor, você acredita que existe pastor de um número X de ovelhas? Por exemplo, existe igreja que vai ser sempre 100 membros, não passa de 100 membros, outras que vai ser 30 membros, outras que vai ser 1000, outras 1 milhão. Eu não sei responder isso até hoje, porque para mim, no meu modo de ver, é impossível uma igreja permanecer com um número X de membresia. Claro que se você trabalha com um grupo menor, você tem uma efetividade melhor, um resultado melhor, Isso. porque você está trabalhando com um número limitado. Você consegue dar atenção melhor. Está no seu controle. Está no seu controle. Mas aí também é ser alguém muito improdutivo. Porque eu, como pastor, a palavra de Deus diz assim: ide fazei-vos discípulos. Eu, como pastor, eu não posso ser o único pastor de uma igreja. Eu tenho que fazer discípulo. Eu tenho que replicar numa liderança de uma igreja, nos liderados de uma igreja, aquilo que está no nosso coração. Então, amanhã depois, a gente sabe que vamos ter um pastor auxiliar, 2 pastores auxiliares, 3, 4, 5. Conforme a demanda da igreja, né, o povo vem, a gente vai precisar de mais pessoas. Agora, para isso, tem que preparar essas pessoas. Agora, como é que tu levanta um pastor em menos de 4 anos? Não se levanta. Desafiante. É desafiante. Por quê? Porque, pelo menos no verbo da vida, ele vai ter que fazer pelo menos 2 anos de rema. Ele vai ter que ter a escola de ministro. Por exemplo, a minha ordenação é agora, mês que vem, em julho. Então, eu estou no ministério há 11 anos. Eu me formei em 2015 na escola de ministro e me formei em 2013 no rema. Então, de 2015 para cá são 6 anos. Eu fui licenciado, eu passo por essa licenciatura, passei pela licenciatura, aonde eles são examinados mais de perto. Eles dão 2 anos onde você, examinando a sua vida, a sua conduta, a sua moral, a sua ética, as suas redes sociais, se você não se mete em polêmica, se você é coerente, se aquilo que você prega é coerente com o que você vive, com as suas prestações de conta, com o seu nome, se você não está com restrição, né, nos órgãos de defesa. Porque como é que o pastor está em cima do altar e o pastor é um cabra safado e está devendo para todo mundo? Então eu já tive restrição, limpei meu nome. Quem é empreendedor no Brasil sabe que essa época de pandemia agora, muitas pessoas com dificuldade, tendo restrição no nome, procurando negociar. Não é a questão de você ter o nome lá. A questão é você querer deixar lá para daqui 5 anos caducar, que não caduca. Cria aquela Então, falsa ilusão. Tudo isso é avaliado na tua vida, no teu caráter. Aí tem pessoas que acham que isso é um exagero, aí sai fora. Mas como é que você vai expandir se a tua base não for boa? Se o teu caráter não for tratado? Então, assim, é algo sobrenatural isso. Vamos expandir, vamos. Nós já poderíamos ter expandido, já poderíamos ter saído desse lugar, mas por que não fomos? Porque uma igreja cheia não é sinônimo de igreja consolidada. Porque o povo vem para a igreja, mas nem todo mundo que está aqui é membro da igreja. É a regra do 80-20, né? O que é o 80-20? Por exemplo, nossa igreja, nós terminamos agora o discipulado, mais ou menos quase 40 pessoas, novos membros, chegaram na igreja. Então nossa igreja, pelo levantamento que a gente fez, aproximadamente com criança, com tudo, são 400 pessoas, aproximadamente. Nós estamos dando uma arredondada, passa alguns, tal, mas arredondando. Isso tirando aqueles que já nem frequentam mais, ok? Mas desses 400, vamos assim dizer, vamos colocar aí uns 280, mais ou menos, que é aquele público mais jovem, adulto, tirando os adolescentes, aquelas idades, né? Desses que a gente pode dizer assim, podem ser, por exemplo, dizimista da igreja. Sim. A igreja ela vai ter 80, 90 dizimistas. Então, você olha para tudo isso, é uma igreja grande,
mas é uma igreja ainda que o povo está desenvolvendo fidelidade. E o que isso quer dizer? O senhor está cobrando? Não, é que são pessoas que já têm grandes revelações de Deus em várias áreas da vida dela, mas ainda nessa área não chegou essa revelação, ela não consegue desenvolver essa fidelidade. É nós que vamos desenvolver nela? Não. Como é que a gente faz? Ensinando, pregando, instruindo, mas a decisão sempre vai ser da pessoa. Então nós estamos hoje, que nem nós alugamos o prédio aqui anexo, né? É um prédio grande, é um espaço grande, né? A gente está preparando o ambiente lá todo, para que até os irmãos virem, que a gente vai querer, né, marcar agora para os irmãos virem para ver como está, o tamanho que é. São 7 salas novas, são salas fantásticas, né, grande, que vai dar um espaço para o departamento infantil muito maior do que o que a gente tem. Uma igreja de adolescente grande, espaçosa também, né? Para que isso? Para crescer, para expandir. Então, no meio de uma pandemia, como é que cresce? Quem é o dono da obra? Então, a obra de Deus nunca vai parar. A seara nunca esteve tão boa para ser ceifada como agora. O povo está desesperado por Deus. O povo está desesperado por uma palavra. Então esse é o momento da gente lançar a rede, da gente sair para campo mesmo. Então a igreja tem que ter essa consciência, né? Por que vamos construir uma igreja de adolescente? Porque adolescente não é bem-vindo na igreja? Não. É porque a gente pega os meninos, leva eles para a sala deles, numa linguagem adequada, num ambiente adequado, né? Onde eles vão desenvolver ali talentos na área de música, eles vão desenvolver talentos ali para ensinar, para falar. E aqui dentro o público nosso vai amadurecer mais, um público mais jovial, um público mais maduro vai vir. E por que tudo isso? Porque aí é crescimento, você vai expandindo. Então, de uma forma sólida, de uma forma consistente. Você não vai expandir simplesmente por isso. Não, nós estamos crescendo, aleluia, glória a Deus. Igreja cheia de pessoas vazias não é uma igreja forte. A igreja tem que ser cheia de pessoas, cheia de Deus. É por isso que os departamentos, eles são essenciais. É por isso que a gente faz essa divisão. Para quê? Para que no departamento infantil as crianças vão aprender desde o berçário, desde que ela começa a ter consciência sobre a importância do participar da ceia, do cultuar, do dizimar e ofertar, da criança que traz seu lanchinho e o amiguinho não tem condições de repartir o pão. Então ela tem esse trabalho da socialização também das crianças. Essa criança vai crescendo, ela vai saindo de uma sala, indo para outra, de acordo com a faixa etária. Vai chegar numa igreja de adolescente, quer dizer, ela já vem desde criança aprendendo o princípio da palavra, honrar o pai, a mãe, os mais velhos. Então a gente vai pegar a base, que é onde o diabo está atacando. E quando ela chega nos adolescentes, então ela já chega mais preparada. Quando ela sai dos adolescentes e vem para os jovens, ela já vai vir com uma mentalidade já de semear, de abençoar a vida de pessoas, de ser fiel ao seu trabalho, ao seu patrão. E quando ela sai de lá, ela sai do GE e ela entra agora, quer dizer, o caráter dessa criança passou por várias etapas, dentro de um lugar sólido, de um lugar que honra a palavra, de um lugar que valoriza a palavra. Agora eu estou te contando isso para o teu filho, né, para Danielzinho. Então daqui 10 anos, Danielzinho está com seus 14, 15 anos. A Miriam já está com seus 30 anos. Então para analisar. Então Miriam já vai ter 10 anos, né, fora os que ela já tem aqui dentro, de uma mentalidade. Estou falando dos meus filhos. Sim. Diego vai estar com seus 28 anos. Olha o que eu estou te falando isso. Eu vou estar com meus 48, aleluia. Aí Danielzinho com seus 15 anos, quer dizer, aqui dentro dessa base que ele cresceu. Então ele é forte. A conduta dele, o caráter dele, a investida que o diabo vai dar lá fora, não vai. Agora isso leva tempo. É um processo. É um processo. Então essa é a expansão que muitas vezes as pessoas, elas querem somente o resultado. Elas não querem investir. O brasileiro é assim, o Brasil é assim.
A política do Brasil, assim, eles querem investir para coisa de imediato, para o povo poder ver. Por que prefeito gosta de fazer praça? Porque todo mundo vê. Isso. Por que eles gostam de fazer academias? Porque todo mundo vê. Agora saneamento. Mas o saneamento, a saúde, que não é hoje. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos hoje, né, eu como pastor, eu estou plantando sementes hoje que talvez eu nem vou colher. Quem vai colher vai ser meus filhos, vai ser teus filhos e nossos netos. Porque tem coisa que a gente está fazendo hoje que é para daqui a 30 anos, cara. Não é para nós, é um legado. Então tem semente que nós estamos plantando hoje que quem vai colher são nossos filhos, nossos netos. O problema é que as pessoas não querem plantar. É como a jabuticaba, né? A jabuticaba, eu não lembro o processo, parece que é 5 anos, alguma coisa assim, para poder dar o fruto. Ninguém quer plantar para comer daqui a 5 anos. Mas hoje você come jabuticaba porque alguém plantou. Alguém plantou. Então a gente tem que plantar. Então a ideia do plantar está voltada justamente a isso. A expansão é para isso. Tem as dificuldades? Tem. E os desafios enormes. Mas quando você tem o sim e o amém, quando eu olho para tudo isso aqui, falar, caramba, a gente começou isso aqui com 5 pessoas, com 5 famílias, né? Minha família, família do irmão Kitson, família de irmão Renato, família de irmão Wagner e a família do irmão David. 5 famílias, né? Depois chegou a família de irmão Jefferson, aí chegou Ítalo logo em seguida, aí chegou Irailson também, Pio. Então a família começou, né, a crescer. Nós não tínhamos dinheiro. A gente entrou aqui com 18 mil reais. Em 5 meses de obra, 6 meses de obra, de 1º de maio de 2017 até a inauguração de 25 de novembro de 2017, nós investimos mais de 300 mil reais aqui. Como? A obra é dele. Isso. Pessoas desprendidas, pessoas que amaram ao ponto de se sacrificar junto com a gente. Então, o verbo da vida aqui em Água Fria não é uma realização pessoal do Daniel. Não, é de uma visão que Deus deu. E essas pessoas que eu citei pegaram juntos. Todos eles. Não fizeram só o que estava ao alcance. Eles fizeram a milha extra. E eu quero honrar a vida desses homens de Deus, dessas mulheres de Deus. Eles investiram mesmo, financeiramente, né? Botaram cartão de crédito, botaram cheque, botaram as economias também. A gente não teve, não foi um negócio do Daniel. A glória não, a glória é de Deus. Mas é injusto eu falar que foi só, não. Foram esses homens, essas mulheres, né? Os meninos tudo jovem, carregando tijolo para baixo, para cima. Essa foi a história. Então, assim, se lá atrás deu certo, no começo, a gente não está mais no começo. A gente já tem 4 anos, pelo menos. Né? 3 anos e pouco. Então, quer dizer, digamos que os desafios hoje são maiores, mas o número de pessoas também. Hoje não é só mais 2 braços. Hoje só são 5 famílias, né? Hoje tem muito mais. Hoje são muito mais famílias. Então, se eu conseguia carregar 10 tijolos, né, e a gente tinha 30 pessoas, cada um carregando 10 tijolos, era 300 tijolos. Hoje a gente tem 300 pessoas carregando 10 tijolos, já é 3 mil tijolos. Então, quer dizer, a gente cresceu. Sim. E não vai parar por aí. A gente está expandindo. Esse ano é o ano da expansão mesmo. Vamos avançar firme. Eu creio na boa mão de Deus. E é por isso que a gente sempre fala para as pessoas: não negligencie a tua vida com Deus. Não negligencie as suas finanças. Não comprometa o seu recurso ao ponto de sacrificar o dízimo, a oferta. Porque quando você faz isso, você de certa forma está, além de certa forma, aumentar o nosso desafio para a expansão, você também está aumentando os seus desafios. Porque Deus, Ele está interessado em distribuir, mas Ele quer pessoas que tenham um coração desprendido. E quando a gente fala isso, a gente não fala para as pessoas: tira da boca do teu filho. Não, essa igreja nunca vai fazer isso. Pelo contrário, a gente não fez em abril o que a gente já queria ter feito,
Porque em abril nós fizemos um levantamento, muitos irmãos da igreja estavam precisando. Então como que você vai expandir se tem soldado na corporação que ele está passando dificuldade? Então nós falamos, não, vamos cuidar deles. Irmãos, não foi cestas, alimentos, cuidando desse povo. Outros irmãos até financeiramente abençoando a vida deles. Outros irmãos com limitação na sua saúde. Outros irmãos dentro de casa passando, e nós fomos até eles. É que a gente não vai ficar arrotando isso aqui. Sim. Mas as pessoas que a gente vai nas casas, eles sabem do que eu estou dizendo. Eles sabem disso, eles sabem da nossa história. Eles sabem que a gente está lá. Agora a gente não vai expor, vamos fazer uma foto aqui, vamos colocar. Para mostrar eu não na faço rede social o que está fazendo. Não faço. Muitos irmãos muitas vezes chamam para comer um almoço, um negócio, a gente vai comendo em algum lugar, eu vou. Você não vê foto minha na rede social. A gente tira, bota no grupo, tirando onda. Mas por que eu peço para não divulgar? Para a pessoa não pensar, ah lá o pastor, isso é panelinha. Não. Assim como eu estou na casa daquele irmão, tomando um chazinho não, um café, comendo uma bolacha lá com ele, fazendo uma visita para ele, eu não vou divulgar. Para quê? Porque irmãos, eu não gosto disso. Eu não gosto disso, até mesmo para a pessoa não achar. Porque se você divulgar, olha aí, pastor fazendo marketing na casa humilde da pessoa. Usando a pessoa para subir, para crescer. Usando a pessoa. Olha a desgraça. Como pastor, olha a navalha que a gente anda. Ou, aí ó, vai na casa de todo mundo, mas não vem na minha. Mas não me chama. Você percebe que a gente fica numa linha. Sim. Agora é isso eu como pastor. Tu imagine minha esposa, meus filhos. É por isso que eu falo, a nossa vida é um livro aberto. Acesso para as pessoas. Mas seu pai, ó, vou comer uma pizza com o pessoal, a gente vai comer um lanche, vá-se embora. A gente não proíbe eles disso. Agora, o que eu não permito é todo mundo ir na minha casa. Por quê? Porque é o meu lar, é meu ambiente de intimidade. E as pessoas deveriam ser assim. Porque nem todo mundo pode entrar dentro da tua casa. Porque é o teu ambiente de intimidade, é o que acontece lá dentro. É a hora que, por exemplo, eu estou lá na casa de Caio, de repente, Juliette perguntou algo e Caio respondeu de uma maneira um pouco áspera. Que para eles é normal. E eu olho e falo assim, nossa, Caio grosso. Sem entender a intimidade do casal e eu fazer uma opinião sobre aquilo. E o pior, aí essa pessoa chega na minha, vai menino, pastor prega aí, a gente ri, mas eu vi a resposta que ele, olha que rolo. Aí começa. Olha que rolo. Isso é um hipócrita. Epa, tá entendendo? Então assim, aí as pessoas não entendem isso. Aí elas muitas vezes se chateiam. Mas na verdade a gente está preservando elas. Então assim, amado, em nome de Jesus, me ame. Pode ter certeza que Deus não me deu uma costa tão larga em vão. A gente apanha muito. O diabo se levanta de uma maneira terrível. O inferno se levanta. E a gente tem que cobrir todo mundo em oração. A gente entra ali naquela situação. Pessoas precisando de muitas coisas e a gente, rapaz, olha por aqui. Não, mas sabe aquelas pessoas que querem resolver ao mesmo tempo tudo? E a gente fala, olha, o caminho é por aqui. Elas não têm paciência. Elas saem, quer resolver de outro jeito, aí depois volta com um buraco ainda maior na vida. A gente fala, vai de novo, tem que ir por aqui. Então, esse é o caminho. Então, nunca negligencie a tua fidelidade com Deus. Ame a Deus. Ame a Deus. Ame as pessoas. Tudo na tua vida. Se você quer empreender na tua vida, você vai empreender por causa de pessoas, não é por causa de você. Você precisa de pessoas, né? Para tudo. Então, os desafios são grandes. Mas deixa eu te dizer, meu irmão. Quem pegou a visão e se jogou no coração mesmo, essas pessoas estão expandindo. Essas pessoas, na verdade, estão crescendo antes da igreja. Por quê? Porque o crescimento dela é justamente para depois favorecer o crescimento da igreja. É por aí.
Então as pessoas muitas vezes pensam, não, a igreja está crescendo. Então, não. A igreja está crescendo porque as pessoas cresceram primeiro. Isso. Porque Deus, ele investe no corpo primeiro. Depois a estrutura física, né? O prédio, a melhoria que a gente vai fazer. Até porque, pastor, para crescer na estrutura, precisa de mais pessoas com mais verba, querendo ou não. Mas tem que ser fiel Isso. naquilo que hoje tem na mão. Isso. Não vai crescer, não pense em ter mais se aquilo que você tem hoje você negligencia. Porque Deus não trabalha com desperdício. Ele é um bom administrador. E algo que eu gosto, Deus só investe no que dá lucro. É por isso que estamos vivos. Ô, glória. Amém, querido? Obrigado aí pelas palavras. Obrigado aí pelo o amor de vocês. Eu peguei eles de surpresa, queridos, na verdade. Eles vieram para me ajudar. E subiu isso no meu coração. Eu falei, rapaz, eu vou botar eles dois. Já que eles dois estão na escala, os dois vão entrar comigo. Se fosse as meninas, né, eu ia botar tudo aqui no rolo comigo. E aproveitando a ocasião, né, tem a descrição do vídeo aqui. Tem um link para você devolver seu dízimo, a sua oferta. Faça isso. A partir de julho, nós vamos ter 3 contas bancárias, onde a gente vai, cada uma categorizada, não é isso? Isso. Para cada uma que vai ser para dízimo e ofertas, a outra que é do nosso Verbo Shop, que nossa livraria a gente vai colocar antes mesmo de construir lá atrás, e a outra que vai ser para reforma, porque aí na contabilidade a gente não vai misturar esses recursos. Então, para cada projeto, por exemplo, da reforma, o recurso que entrar lá não é dízimo, oferta, não se mistura, e a gente consegue ter essa divisão que vai ajudar muito no quesito administrativo. Amém? Então, a partir de julho, vocês vão poder fazer Pix, transferência, depósito, como vocês quiserem. Por enquanto, né, você pode estar vindo trazer aqui na igreja seu dízimo, a sua oferta, nos cultos presenciais, e você também pode estar fazendo isso agora mesmo, através desse link que está aqui embaixo. Clica nele, depois faça, né, seja através de cartão de crédito, de boleto bancário, lance aí uma oferta. Pastor, eu já dizimei, mas, irmãos, às vezes as pessoas, Caio, pensam assim, mas eu já dizimei, eu já ofertei, às vezes a minha oferta é tão pouquinha, e eu falo para o pessoal, rapaz, não é o valor, é a fidelidade. Isso. Você imagine, por exemplo, numa igreja, com 100 pessoas achar que R$10 de oferta de cada uma delas é pouco. Na hora que soma, daria R$1.000. Você já ajuda muito no quê? Comprar cimento, comprar areia, pagar a prefeitura, irmãos, é tanta taxa. A gente vai ter a reunião agora com a arquiteta novamente. Vamos ter a reunião agora com o pessoal do bombeiro, com as plantas, planta de bombeiro, de incêndio, de tudo. Então a igreja, querido, toda regularizada, graças a Deus, tudo. Mas isso tudinho tem custo, querido, envolve finanças. E nós não temos pontapé inicial em algumas coisas ainda de compra de material, porque a gente está cuidando primeiro da documentação. Porque a gente tem que colocar a placa aqui na frente, tudo isso. Os engenheiros também, a arquitetura, a técnicos em edificação. É muita coisa, queridos. Então, por isso que a gente vai nos bastidores. Então, não deixe de fazer isso. Amém? Lance a sua semente, lance a sua oferta. E Deus, com certeza, Ele vai suprir sua necessidade. Filipenses 4,19, Paulo ele diz isso para a igreja de Filipenses. Ele diz assim, olha, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Segundo Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo. Então ele está dizendo, você vai ser suprido em Cristo Jesus. Então tudo o que você precisa está em Cristo, suprido em Cristo. Então não vai faltar na tua vida, não vai faltar nessa igreja, e você vai viver o sobrenatural de Deus, amém? Não deixe de fazer isso, amém, queridos? E logo depois aqui desse vídeo, a gente vai entrar já com um novo vídeo, com uns avisos importantes para você, de algumas alterações que houve no decreto do governo do estado. Então segura aí, daqui a pouquinho nós vamos ter aí uma vinheta. A expansão está melhorando. Está melhorando, né? Vai ter uma vinheta, a gente vai entrar com os avisos.
Amém? Então, brigadão. Brigadão, Caio. Pastor, obrigado. Demais, Te amo, demais. cara. Não, pastor, Deus abençoe. até mais. Então, deixa eu dar uns avisos importantes para cada um de vocês. A partir da semana que vem, ok? A partir dessa semana agora, dessa semana, não haverá culto mais nas terças-feiras, amém? O decreto do governo flexibilizou, voltou os finais de semana a funcionar até às 18 horas, amém? Então, sendo assim, nosso culto continua na quinta-feira às 19 horas e aos domingos, 10 horas da manhã e às 16 horas, 4 horas da tarde. Amém? Anote-se na tua agenda. E tem agora, claro, uma grande notícia para vocês, que o nosso departamento infantil também voltou. Vai estar funcionando o nosso departamento infantil a partir de domingo somente. Amém? Só a partir do próximo domingo que vai estar funcionando. Quinta-feira continua ainda com o decreto anterior. Amém? Então, nessa quinta-feira haverá o culto normal às 19 horas e no domingo, 10 horas da manhã e às 16 horas haverá o nosso culto pelo domingo e com o departamento infantil já funcionando. Fique atento às nossas redes sociais, em nome de Jesus, não só o Instagram, como o YouTube, Facebook também, porque nós vamos estar divulgando ali os banners com horário de culto, colocando também esses banners no nosso Telegram. Se você ainda não é inscrito, baixe o Telegram, se inscreva lá, um canal abençoado, onde a gente tem divulgado bastante vídeo, bastante coisas, tá bom, queridos? Então, a partir do próximo domingo, os cultos presenciais estão de volta e também o departamento infantil. Lembrando que a partir dessa semana agora, não haverá culto na terça-feira. Amém? Avisa geral para todo mundo. Nós vamos estar disponibilizando o vídeo também nas redes sociais para comunicar isso para vocês, tá bom? Então, Deus abençoe, muito obrigado a cada um de vocês. Continue em oração pela tua igreja, continue em oração pela tua liderança, pelo casal pastoral, pela família pastoral, porque vem grandes coisas de Deus aí para a nossa vida, tá bom? Nessa quinta-feira eu estou de volta com vocês presencialmente e no final de semana também nós estaremos todos juntos, tá bom? Deus abençoe, fique na paz, shalom, fique com Deus.